Você já sentiu que algumas pessoas parecem enxergar algo em você que nem mesmo você percebeu? Como se, antes mesmo de você despertar para a sua verdadeira força, já houvesse olhares atentos, tentando te parar? E se eu te dissesse que isso não é coincidência? Que sua energia, sua essência e seu propósito são tão poderosos que foram reconhecidos antes mesmo de você entender sua própria grandeza? Hoje, você vai descobrir por que sua presença incomoda, por que tentaram te enterrar e, acima de tudo, por que nada poderá impedir o que está prestes a acontecer na sua vida. Antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas muito importantes agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você não perca nenhum conteúdo que pode mudar sua forma de enxergar a vida. E mais, quero que você comente agora mesmo: ninguém pode me parar. Esse comentário não é apenas uma frase, é um compromisso com a sua evolução. É um aviso ao universo de que nada mais pode te segurar. Então escreva agora, porque este vídeo pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Desde o início, você sentiu que havia algo diferente dentro de você. Enquanto muitos se conformavam com a vida comum, algo em seu espírito clamava por mais, por algo grandioso. No entanto, essa grandeza não veio fácil. Veio através de desafios, dúvidas e momentos em que você se perguntou se estava no caminho certo. Mas era exatamente nesses momentos que a sua verdadeira essência estava despertando. A dor não foi um castigo, foi uma preparação. Cada queda te ensinou resistência, cada traição te mostrou discernimento e cada luta moldou a força que agora é impossível de ignorar. Você não foi escolhido à toa. Tudo o que passou foi para te tornar quem você nasceu para ser. O despertar da sua essência não aconteceu de forma ruidosa, mas silenciosa, como uma tempestade se formando no horizonte. Enquanto o mundo ao seu redor seguia em distração, algo dentro de você queimava mais forte. Você percebeu que não era como os outros, não porque se achava superior, mas porque sempre enxergou além. Sua visão era diferente, seu propósito era maior, e a vida parecia estar preparando você para algo que nem mesmo entendia totalmente. Esse chamado interno foi seu primeiro sinal de que havia algo especial em seu destino. Agora, você não pode mais negar quem realmente é. A aceitação da sua grandeza veio com um peso, o peso da responsabilidade. Você não pode mais se esconder na mediocridade ou fingir que não nasceu para algo maior. As portas começaram a se abrir, as conexões certas estão surgindo e o universo está respondendo à sua energia. Mas com isso vieram também os olhares atentos, os julgamentos e as tentativas de te puxar para trás. Afinal, o mundo teme aqueles que despertam. Você é um deles. Eles riram, eles duvidaram. Alguns até trabalharam ativamente para te impedir. Mas o que eles não sabiam é que cada pedra que jogaram em você não foi um obstáculo, foi um degrau. Quando tentaram te enterrar, achando que estavam te silenciando, não perceberam que estavam apenas te colocando em solo fértil. Você não desapareceu, você germinou, e agora, como uma árvore de raízes profundas, sua presença é inegável. Toda grande transformação começa no oculto. A semente cresce na escuridão antes de romper o solo e alcançar a luz. O mesmo aconteceu com você. Os momentos de solidão, de dúvida, de luta, tudo isso fazia parte do seu processo. Eles achavam que estavam vencendo ao te isolar, ao te desacreditar, mas, na verdade, estavam apenas te dando o tempo necessário para fortalecer suas raízes. Você não precisava de aprovação, não precisava de aplausos. Precisava apenas da oportunidade certa para florescer. Agora que você emergiu, não há mais volta. O que foi plantado dentro de você cresceu, se expandiu, e agora ninguém pode ignorar. A mesma força que tentaram extinguir é a que agora brilha mais forte. Eles tentaram te enterrar porque tinham medo do que você poderia se tornar.
E agora, ao verem sua ascensão, percebem que tudo o que fizeram para te parar só te tornou mais forte. Você era uma semente, e sementes não morrem, elas renascem. Você já percebeu que algumas pessoas começam a agir diferente quando você se aproxima? Algumas se afastam, outras disfarçam com sorrisos forçados, e algumas até tentam se aliar a você de maneira falsa. Isso não é coincidência. Isso é medo. Não um medo comum, mas um medo silencioso, um temor enraizado na certeza de que você está destinado a algo que elas nunca terão coragem de buscar. Seus inimigos não temem o que você é agora. Temem o que você está se tornando. Eles sentiram sua energia antes mesmo de você perceber sua própria grandeza. Viram a forma como o universo parecia conspirar a seu favor, como suas quedas nunca eram definitivas, como você sempre voltava mais forte. Isso os atormenta. Eles não conseguem entender como alguém que passou por tantas dificuldades ainda consegue manter a esperança, a fé e a determinação. Eles sabem que uma vez que você atingir seu auge, não haverá como te parar. E isso os faz perder o sono. O silêncio deles diz mais do que 1000 palavras. Eles não comentam suas vitórias, evitam falar sobre você e, em segredo, tentam descobrir maneiras de te deter. Mas a verdade é que o medo deles não vem de você diretamente. Vem da própria insegurança que sentem ao seu lado. Você se tornou um espelho que reflete tudo o que eles não tiveram coragem de ser. O medo deles não é sobre você falhar, é sobre você vencer e provar que eles sempre estiveram errados sobre você. Seus inimigos te enxergaram antes mesmo de você se enxergar. Eles viram seu brilho quando você ainda duvidava dele. Eles sabiam do seu potencial quando você ainda questionava seu propósito. E é exatamente por isso que tentaram te desacreditar, te fazer duvidar, te distrair. Porque eles não queriam que você se tornasse aquilo que já estava escrito no seu destino. É engraçado como, às vezes, os outros percebem nosso poder antes de nós mesmos. Você estava ali, apenas vivendo sua vida, enfrentando desafios, aprendendo e crescendo. Mas para aqueles que te observavam, tudo isso era um sinal claro de que você era diferente, que você era uma ameaça ao sistema que eles conheciam, que você não era alguém que aceitaria as regras impostas. Eles não tentaram te parar à toa, eles sabiam. Agora você entende o porquê de tanta resistência. Eles não estavam apenas reagindo ao que você fazia, mas ao que você representava. Você é a mudança que eles temem. Você é a prova de que existe um caminho diferente, e essa verdade para eles sempre foi insuportável. Enquanto muitos gritam por atenção, você apenas existe, e isso é suficiente para incomodar. Sua presença carrega algo que não pode ser ignorado, um magnetismo, uma força, uma verdade. Você não precisa levantar bandeiras ou implorar reconhecimento. Sua energia fala por você, e essa energia por si só já é uma ameaça para aqueles que vivem na ilusão. Eles esperavam que você fosse como os outros, que buscasse aprovação, que se encaixasse, que seguisse o fluxo. Mas você nunca precisou disso. Sua confiança silenciosa, sua capacidade de enxergar além, sua força interior, tudo isso faz com que você se destaque sem nem tentar. E para aqueles que dependem da validação externa, isso é um golpe duro. Você não precisa atacar, você não precisa confrontar. Apenas ser você já é suficiente para desestabilizar aqueles que vivem de aparências. Sua luz não pede permissão para brilhar. E para aqueles que só sabem viver na sombra, isso é insuportável. Muitos tentaram entender como você ainda está de pé, como você continua avançando mesmo diante das adversidades mais brutais. O que eles não sabem é que existe algo muito maior te guiando, uma força invisível que sempre esteve ao seu lado, abrindo caminhos onde não existiam, fechando portas que não eram para você e colocando no seu caminho as lições exatas que precisava aprender.
Essa força não pode ser explicada, apenas sentida. Você já esteve em situações onde tudo parecia perdido, onde a única opção era desistir. Mas, de alguma forma, uma reviravolta inesperada aconteceu. Um sinal apareceu. Uma intuição te guiou para fora do caos. Isso não foi sorte, foi propósito. O universo, Deus, seus ancestrais, chame como quiser. Mas uma coisa é certa, você não chegou até aqui sozinho. Enquanto muitos ao seu redor se perdiam, você foi protegido, direcionado, fortalecido. Não significa que foi fácil, mas significa que cada batalha teve um motivo. Houve momentos em que você não entendeu o porquê de certas portas se fecharem, de certas pessoas te traírem, de certos caminhos te levarem a becos sem saída. Mas agora você percebe que cada uma dessas experiências moldou seu espírito. O que parecia um atraso era, na verdade, um realinhamento. Você foi guiado para longe do que não te servia e colocado exatamente onde precisava estar. E é por isso que eles não conseguem te deter, porque a sua força não vem apenas de você. Ela vem de algo muito maior, algo que não pode ser visto, mas que é sentido. Seus inimigos podem tentar prever seus passos, podem arquitetar planos para te derrubar, mas nunca entenderão que não é apenas sua vontade que te move. É um destino traçado por forças que eles jamais compreenderão. Você não caminha sozinho, você é guiado, e isso te torna imparável. Eles nunca dirão diretamente que te invejam. Em vez disso, vão questionar suas escolhas, minimizar suas conquistas e plantar pequenas sementes de dúvida na sua mente. A inveja nunca se apresenta de forma óbvia. Ela se esconde em comentários sutis, em conselhos que te fazem hesitar, em risadas falsas que tentam mascarar o desconforto que sentem ao ver você avançando. A verdade é que muitas das críticas que você recebe não têm nada a ver com suas decisões, mas sim com as frustrações daqueles que te cercam. Eles projetam em você os medos e as limitações que carregam, porque não suportam ver alguém quebrando as correntes que eles mesmos se recusam a soltar. A dúvida que tentam implantar em você é a arma mais sutil e perigosa que possuem. Eles não precisam te derrubar fisicamente. Basta fazer você questionar a si mesmo. Se conseguirem te fazer hesitar, já ganharam metade da batalha. É por isso que tantos desistem no meio do caminho. Não porque falharam, mas porque deixaram que as vozes externas se tornassem mais altas do que a própria voz interior. Mas você não pode se permitir cair nesse jogo. Eles sabem que se você continuar acreditando, nada poderá te parar. Então, vão tentar te desviar, te confundir, te fazer pensar que talvez você esteja sonhando alto demais. Mas a verdade é clara. Ninguém tenta destruir o que não teme. A inveja que eles sentem é a prova de que você está fazendo algo certo. Se fosse irrelevante, se não estivesse no caminho certo, ninguém se importaria. Mas o fato de que tentam te enfraquecer apenas confirma que sua luz incomoda. E quando sua presença incomoda, é porque seu impacto já está sendo sentido. Não deixe que os sussurros de quem tem medo de crescer te impeçam de alcançar o que já é seu. Enquanto muitos gastavam energia tentando ser notados, você escolheu o silêncio. Enquanto outros se preocupavam em provar seu valor, você trabalhava em silêncio, sem precisar de aplausos. Essa foi a sua genialidade. Você entendeu algo que poucos compreendem. A invisibilidade é uma vantagem. Quando ninguém te vê chegando, ninguém pode se preparar para te parar. Você usou isso a seu favor, construiu suas habilidades longe dos olhos alheios, cresceu sem que percebessem, e quando finalmente emergiu, já era tarde para qualquer tentativa de te conter. Eles subestimaram seu silêncio. Confundiram sua discrição com fraqueza, sua calma com falta de ambição. Mal sabiam que, enquanto perdiam tempo com distrações, você estava afiando suas armas. Cada momento longe dos holofotes foi um investimento.
Você não desperdiçou sua energia tentando impressionar os outros. Usou esse tempo para se fortalecer. E agora, sua presença não pode mais ser ignorada. Sua ascensão não foi lenta, foi explosiva. Não foi previsível, foi inesperada. E esse choque é o que os deixa sem reação. O jogo da invisibilidade te deu uma vantagem inestimável. Eles não te viram chegando e agora não sabem como lidar com sua presença. Você não entrou no jogo deles, criou suas próprias regras. E essa é a diferença entre aqueles que buscam atenção e aqueles que constroem legado. O barulho nunca foi sua estratégia. Seu silêncio foi sua maior arma. E agora, sua vitória será o eco que eles jamais poderão ignorar. Aqueles que zombaram dos seus sonhos, que disseram que você nunca chegaria longe, agora te observam em silêncio. O riso deles desapareceu. Os comentários sarcásticos cessaram, e no lugar disso ficou apenas o desconforto. Eles sabem que erraram sobre você, mas jamais vão admitir. No fundo, sempre temeram que você provasse que estavam errados, e agora estão diante da verdade inegável. Você venceu, você avançou, você se tornou exatamente aquilo que disseram que era impossível. O silêncio deles diz mais do que qualquer palavra. Quando você era uma promessa distante, eles se sentiam à vontade para rir. Mas agora que sua vitória é real, o desconforto tomou conta. Eles não sabem como reagir porque nunca imaginaram que você teria coragem de seguir em frente sem precisar da aprovação deles. Você mostrou que não precisava de aplausos, que não dependia de aceitação externa. E isso os desarmou completamente. A ironia é que agora são eles que se sentem pequenos. Eles veem seu progresso e se perguntam onde erraram. Mas a verdade é simples. Eles erraram ao duvidar. Erraram ao pensar que poderiam te reduzir às limitações deles. Você nunca precisou provar nada para ninguém, mas sua existência por si só já é um lembrete constante de que eles estavam errados. Eles podem tentar fingir indiferença, mas no fundo, o silêncio deles é apenas a aceitação amarga de que subestimaram a pessoa errada. O universo sempre dá sinais antes de grandes mudanças. Seus inimigos tiveram a chance de perceber o que estava por vir, de se preparar, de mudar suas próprias trajetórias. Mas, movidos pela arrogância, ignoraram todos os avisos. Eles achavam que estavam no controle, que nada poderia desafiá-los. Mas agora, enquanto te veem crescer, percebem que a advertência estava diante deles o tempo todo. Você não apareceu do nada. Sempre esteve ali, crescendo, se fortalecendo, esperando o momento certo. Eles não acreditaram que alguém como você pudesse se tornar uma ameaça real, mas agora é tarde demais. Eles subestimaram o chamado do destino, ignoraram os sinais e agora só lhes resta assistir. O que antes parecia impossível agora é inegável. E a única coisa pior do que perder o controle é perceber que nunca o tiveram para começo de conversa. A maior diferença entre você e eles nunca esteve na sorte ou nas oportunidades, mas sim na mentalidade. Enquanto eles buscavam atalhos, você construía um caminho sólido. Enquanto desperdiçavam energia, invejando os outros, você se dedicava ao próprio crescimento. Eles sempre quiseram resultados imediatos, mas não estavam dispostos a pagar o preço da disciplina, do sacrifício e da paciência. Você entendeu desde cedo que o verdadeiro sucesso não vem de truques baratos, mas da consistência e do trabalho silencioso. O que mais os atormenta não é o que você conquistou, mas o fato de que você fez isso sem precisar seguir as regras deles. Você não puxou tapetes, não se corrompeu, não se curvou, e é exatamente por isso que sua vitória é tão incômoda para eles. Eles passaram a vida inteira acreditando que só venceriam aqueles que jogassem sujo, que se aliassem às pessoas certas, que se vendessem pelo menor preço. Mas aí você apareceu e destruiu essa ilusão.
Você mostrou que há um outro caminho, um caminho que não exige traição, um caminho onde a integridade e a autenticidade valem mais do que qualquer manipulação. E agora, eles se veem obrigados a encarar a verdade. O problema nunca foi a falta de oportunidades, mas sim a falta de coragem para fazer diferente. Enquanto tentavam te atrasar, você avançava. Enquanto duvidavam de você, você crescia. Agora, a única coisa que resta para eles é o arrependimento por não terem seguido o mesmo caminho. Mas já é tarde demais. Você seguiu em frente. Eles ficaram para trás. O mundo sempre tentou impor limites para você. Desde o início, tentaram te convencer de que só existia um jeito de vencer, um único caminho a seguir. Mas você nunca aceitou isso. Você entendeu que as regras que regem a maioria foram criadas por aqueles que temem a mudança. E você não foi feito para seguir. Você nasceu para liderar. Enquanto todos estavam ocupados tentando se encaixar, você criava suas próprias oportunidades. Enquanto perdiam tempo tentando agradar, você aprendia a se tornar autossuficiente. Seu destino nunca esteve nas mãos de ninguém além de você mesmo. Eles sempre acreditaram que só teriam sucesso aqueles que seguissem o jogo, que bajulassem as pessoas certas, que se moldassem para serem aceitos. Mas você provou que não precisa da aprovação de ninguém. Você construiu seu próprio império sem precisar pedir permissão. Isso os deixa inquietos, porque significa que o que eles sempre acreditaram ser a única forma de vencer não passa de uma ilusão. Você não apenas quebrou as regras, você as reescreveu. Agora, enquanto eles ainda tentam entender como você fez isso, você segue criando um novo caminho, um que ninguém mais pode copiar. Você não joga o jogo deles. Você criou um jogo novo, onde as únicas regras que importam são as que você mesmo estabeleceu. Muitos esperavam que, ao vencer, você fosse se vingar. Esperavam que você esfregasse sua vitória na cara deles, que usasse sua posição para humilhar aqueles que te desprezaram. Mas o que eles nunca entenderam é que sua maior resposta sempre foi sua própria ascensão. Você nunca precisou revidar, porque sabia que a vida se encarregaria disso por você. A verdade é que o silêncio da sua indiferença grita muito mais alto do que qualquer ato de vingança poderia gritar. Enquanto eles gastam energia remoendo o passado, você está focado no futuro. Nada incomoda mais seus inimigos do que ver que suas tentativas de te derrubar foram irrelevantes. Eles fizeram de tudo para te impedir, tentaram te sabotar, conspiraram contra você, mas no final nada disso teve efeito. Você seguiu crescendo enquanto eles permaneceram estagnados. E essa é a maior ironia de todas. Aqueles que tentaram te impedir acabaram se tornando os maiores espectadores da sua vitória. O que antes era riso, virou silêncio. O que antes era arrogância, virou constrangimento. Agora, eles assistem de longe, sem poder fazer nada, além de engolir o orgulho e aceitar a realidade. Você venceu. Sem precisar sujar as mãos, sem precisar se rebaixar. Você venceu porque esse sempre foi o seu destino. Desde o início, houve aqueles que tentaram te parar. Alguns fizeram isso de forma sutil, com palavras de desânimo, plantando dúvidas na sua mente. Outros foram mais diretos, tentando te prejudicar de todas as formas possíveis. Mas o que eles nunca imaginaram é que, ao invés de te destruir, suas ações te tornariam mais forte. Cada obstáculo que colocaram no seu caminho te ensinou a ser mais resiliente. Cada traição te mostrou a importância de escolher bem as pessoas ao seu redor. Cada rejeição te ensinou que sua validação nunca deveria vir de terceiros. Eles pensaram que estavam te atrasando, mas na verdade estavam te treinando. O mais engraçado disso tudo é que, sem querer, foram eles que te deram o impulso para crescer. Se não tivessem tentado te destruir, você talvez não tivesse se tornado tão forte.
Se não tivessem te colocado à prova, você talvez não tivesse descoberto do que realmente é capaz. No fim das contas, eles trabalharam contra si mesmos. Eles investiram tempo e esforço tentando te derrubar, apenas para te ver mais preparado, mais confiante e mais imparável do que nunca. Agora, eles se perguntam onde erraram. Mas a resposta é simples. Eles erraram ao subestimar você. Você esperou, trabalhou, acreditou. Agora o momento finalmente chegou. Tudo o que parecia distante, tudo o que parecia impossível, agora está ao seu alcance. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir. As oportunidades que antes não existiam agora surgem sem esforço. Você sente no fundo da alma que o seu tempo chegou. E não há nada que possa mudar isso. Seus inimigos podem torcer contra, podem se remoer de inveja, podem até tentar mais uma vez criar barreiras no seu caminho. Mas agora já não importa. Eles não têm mais poder sobre sua jornada. O que antes dependia do esforço, agora depende apenas do fluxo natural das coisas. Você trabalhou duro o suficiente para que sua energia fizesse o trabalho por você. Sua presença por si só já impõe respeito. Sua história já fala por si mesma. Agora, não há mais dúvidas. O universo está ao seu favor e ninguém pode impedir o que está destinado a acontecer. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, não precisa mais provar nada para ninguém. Sua própria existência já é a prova. Sua caminhada foi longa, mas cada passo valeu a pena. O seu tempo é agora. E ninguém pode mudar isso.